que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história. Ah, Rosa Barbosa. Que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Gaspar, irmã Cláudia. Do Salvador, Gaspar, irmã Mimi. os sonhos mortos de um sonhador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Amém, Mimi. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador. Que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. Que era viver. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu. Gaspar, irmãos. Estamos aqui em mais um domingo com a nossa escola bíblica dominical. Estou percebendo que hoje a internet não está cooperando muito, viu, irmãos? Então, se de repente o sinal cair e não voltar, vocês já sabem que é a internet. Mas desde já mandamos graças, Pai, para a irmã Rosa Barbosa, a irmã Mimi, irmã Cláudia, irmã Bia, esses amados irmãos que já estão aí nos acompanhando e participando da nossa escola bíblica dominical. Que Deus está abençoando também a vida da nossa diaconisa Cecília Alves, nosso irmão e vereador João Marcelo Bezerra. Deus esteja abençoando aí a vida do seu servo, de sua mãe, irmã Edith, dando força e saúde cada vez mais. Queridos, mais um final de semana, o primeiro final de semana do mês de maio, e como vocês sabem, maio é o mês da família, é o que comemoramos aqui na Igreja Batista de Passeira. Graça e paz, irmã Edenilda Ramos, bom dia. Irmã Edenilda, Érica, Alice, eita, é muita saudade de Alice, que completou 4 anos de vida, glória a Deus. Então, queridos, como estávamos falando, estamos no primeiro final de semana do mês de maio. E, como todos vocês sabem, o governador prorrogou por mais 15 dias esse isolamento no estado de Pernambuco,
o número de pessoas com caso de Covid-19 tem crescido, o que também tem acontecido com a cidade de Passira. Por isso que devemos, como servos e servas de Deus, estarmos orando cada vez mais. Graças a paz, diaconisa Lúcia de Santana. Devemos, irmãos, estar intensificando mais ainda as nossas orações, para que Deus venha ter de misericórdia em nossas vidas, na vida das nossas famílias, da vida da nossa igreja e aqui da cidade de Passira, que Deus venha estar sustentando cada um, né? Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada um dos nossos familiares. Oramos também, irmãos, pelas famílias enlutadas, como é o caso da família da irmã Aldegunda, irmã diaconisa Gedalva, que essa semana perdeu o seu parente. Ontem tivemos que, às pressas, a Jaboatão, participar de um momento fúnebre de um marido de uma irmã, que é mesmo como se fosse família nossa, né? E foi um momento triste, mas Deus assim nos ajudou. Fomos em paz e voltamos em paz para a glória de Deus. Mas venhamos estar orando pelas famílias que têm aí perdido seus parentes. Não tem sido fácil. Orar também por essas pessoas que estão aí doentes com Covid-19. Basicamente aqui em Passira já são 14 pessoas. E isso muito tem nos preocupado, porque tem crescido de uma maneira espantosa e descontrolável também. Que Deus tenha de misericórdia, que possamos, como servos e servas de Deus, nos cuidar, irmãos. Graça e paz, Cessa Pereira. Nos cuidar para não sermos contaminados. A máscara, não é isso? Álcool gel, evitar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, é isso, evitar o toque, pedindo, né, que Deus, em mais um dia, venha estar nos sustentando com a sua bondade, venha estar derramando sobre cada um de nós, nos sustentando com a sua forte mão e nos livrando de todos os males. Diaconisa Lúcia Santana, lembrando também que maio é o mês, não é, de mais um aniversário dos pequenos grupos multiplicadores. Não é? O pequeno grupo multiplicador, ele começou, né, há 3 anos atrás, no mês de maio, na última segunda-feira de maio. Foi assim uma bênção em 2018. E demos início a esse trabalho para a glória de Deus. Graças a paz, irmã Ângela Maria, que fez aniversário nessa semana. Bom dia! Aliás, em 2017, né, irmão, começamos o pequeno grupo. Quem o poderá impedir? Agindo Deus, vejo o teu amor me cobrir. Não abro mão da tua palavra, Senhor. Tu és meu Pai, meu Criador. Agindo Deus. Louvamos a Deus, né, porque apesar de todas as lutas e dificuldades, Deus tem agido e tem cuidado de cada um de nós, tem demonstrado sua grandeza, o seu amor e a sua bondade. Graças a paz, irmão José Orlando, irmã Ana Paula, irmão André. Que Deus venha estar abençoando aí a família Salgado. Graças a Pai, pastor Mônison. Que Deus esteja abençoando aí a vida do seu servo, pastor Mônison Silveira. É isso. Prazer estar aqui sendo acompanhado pelo colega pastor Mônison.
a escola bíblica dominical no mês de maio, hoje à noite, a partir das 19 horas, teremos o nosso culto, com abertura ao mês de maio, mês da família. Graças a Deus, irmã Sandra. Éramos, irmãos, nessa sexta-feira, que foi feriado, Dia dos Trabalhadores, que é o dia da família da Igreja Batista de Passira. Estávamos numa piscina com o Ministério da Família, todas as famílias, como foi assim nos anos anteriores. Mas Deus sabe todas as coisas. Graças a Deus, irmã Ana Carla, irmã Alexandra e esse Alexandro Santos, Pai do Senhor, meu irmão. Silvano Nascimento da Silva, bom dia. Deus lhe abençoe cada vez mais. Então éramos para estarmos numa piscina com todas as famílias comemorando o Dia da Família. Não foi possível, mesmo assim estamos nessa campanha de oração. Também, irmãos, desde meia-noite que começamos o nosso, as nossas 24 horas de oração. Isso, desde meia-noite que estamos aí com esse trabalho de oração, vai até meia-noite de hoje. Com aqueles irmãos, e é claro, isso está estendido a todos os irmãos da Igreja Batista de Passira, para estar participando das 24 horas de oração da Igreja Batista de Passira. Então, desde meia-noite que estamos em oração, temos ali aquela escala, pedimos a cooperação, a participação dos irmãos que separem aí um momento de meia hora para estar assim clamando, orando. Já temos no calendário do relógio de oração 48 irmãos, mas isso não impede nenhum dos irmãos participar. O que importa é que você esteja assim orando. Graças a paz, irmã Edjane, Isídio. Graças a paz, Samara e todo Deus abençoe. Neemias, filho da irmã da Carla, amém, Neemias, darei sim. E o beijo em tia Luzimar. Nós vamos morar no céu. Então, irmão, maio é o mês da família, então vamos estar intensificando cada vez mais a oração pelas famílias. Isso, né, é uma orientação do Ministério da Família da Igreja Batista de Passira, com a nossa irmã Simone e o diácono Nelson Filho, Nelsinho, que são os ministros do Ministério da Família, com toda a equipe, irmão Zilda Luciano, irmã Ana Paula, irmão Zé Orlando, irmã Luciene, irmão João Carlos, irmã Luciene Freitas e irmão Joseldo, irmãos, irmã Cristina, que faz parte do Ministério da Família. Então, que Deus me está abençoando, né, a vida desses queridos casais e do Ministério da Família da Igreja Batista de Passira. Eu vou morar no céu, não abro mão do céu, meu destino é o céu. Eu sou pequeno amor, com ele vou voar. Tenho um endereço novo aqui no meu lugar. Vamos estar também, queridos, orando, viu? Orando, para que Deus está nos ajudando. Mais um final de semana, primeiro dia da semana, domingo, né? Eu peço que vocês estejam compartilhando, eu sempre peço isso, que vocês, irmãos que estão participando aqui da EBD, estejam compartilhando essa live, para que outras pessoas venham estar sendo alcançadas, amigos, parentes dos irmãos e dos queridos que fazem parte da Igreja Batista de Passira. Então compartilhe essa live. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas estarão participando, estarão sendo alcançadas, estarão, né, estudando a palavra de Deus conosco aqui nessa manhã. A EBD, nessa manhã, um assunto muito importante, muito bom. Mas antes disso, vamos estar orando. Vamos lá, irmãos, esteja aí se organizando para estarmos. Bom dia, Pai do Senhor, Maria José Rocha. Bom dia, graças a paz, irmã Suleide Aragão. Quinta-feira foi o aniversário do nosso irmão José Carlos. Bendito e maravilhoso Deus, sabemos, meu Senhor,
que o Senhor está voltando para vir buscar o teu povo, a tua igreja. Tenha de compaixão e de misericórdia de nossas vidas. Esteja, Senhor, nos sustentando, para que quando a tua trombeta soar, possa nos encontrar vigilantes, com azeite na candeia, preparados, ó Deus bendito, para estar se encontrando com o Senhor nos ares, ó Deus bendito, sendo levado pelos teus anjos e guiado pelo poder do teu Espírito Santo, até a presença do teu Santo Cordeiro, Jesus Cristo. Ó Pai bendito, Deus de amor, tenha de compaixão e de misericórdia de nossas vidas. Vem estar perdoando todos os nossos pecados e nos sustentando pelas tuas fortes e maravilhosas mãos, ó Deus, guiando as nossas vidas, sempre em tua direção. Abençoe os nossos lares, abençoe nossas famílias, meu Deus. Estamos agora no 5º mês do ano de 2020, mês de maio. Ó Deus da glória, esteja nos livrando, nos abençoando, nos sustentando, ajudando os nossos lares e as nossas famílias, ó Senhor. Tenha de compaixão, meu Deus da glória, abençoe cada casal, abençoe cada esposa, cada marido, filhos, cada lar, Senhor, que possa nesse momento a tua mão santa e poderosa vir estar alcançando o lar de cada um, resolvendo suas causas, resolvendo os seus problemas, ó Deus, tirando toda intriga, tirando toda confusão, toda briga, toda falta de amor e derramando, Senhor, perdão, compreensão, diálogo. Deus bendito, Senhor da glória, rogamos também, meu Deus, para que o Senhor venha estar livrando a cidade de Passira, que essa cidade venha estar debaixo da tua santa proteção. Tenha de misericórdia dessas 14 pessoas, ó Deus, até o momento são 14 pessoas que estão doentes com a Covid-19 aqui em nossa cidade, fora outras doenças que temos, meu Deus. Tenha de compaixão e de misericórdia dessas vidas. Tu és o Deus que cura, o Deus que sana qualquer tipo de enfermidade. Ajuda a Igreja Batista de Passira e as demais igrejas evangélicas, ó Deus, sobre esta cidade. Derrame do teu poder, do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua unção sobre o teu povo, para que possamos continuar caminhando contigo na fé, exaltando, glorificando o teu santo e maravilhoso nome, ó Deus, proclamando a tua palavra através do nosso testemunho de fé e de confiança em ti. Ajuda-nos nessa escola bíblica dominical, ó Deus, venha e nos ajudar a não simplesmente compreender aquilo que iremos aprender, mas também colocar em prática, para que a tua palavra em nós venha mostrar o teu santo e grandioso poder. No nome bendito de Jesus. Amém e amém. É tempo de receber a sua Graças a paz, Pastor Lourenço. poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temores. Irmãos, a lição que estamos estudando, como já anunciamos aos irmãos, é essa lição, não é isso? Uns aos outros. Isso é a lição, está sendo muito boa na vida da nossa igreja. Então os irmãos que possuem essa lição estejam com a sua lição aí em mãos. Amém, irmã Suleide? E a lição de hoje é a lição de número 13. É essa lição aqui, ó. Sede servos uns dos outros. Desde irmão com a sua lição. Geração que denuncia o pecado, Mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa
céu, irmãos. Devemos estar orando até tocar o céu. Porque o nosso milagre, o nosso livramento virá do céu. Mas para isso, não podemos amar o pecador, mas não podemos tolerar o pecado. Não podemos tolerar Jezabel, é isso, prostituição, idolatria, não podemos tolerar. E temos que dobrar os nossos joelhos, falar com Deus, até tocar o céu. Paz, irmão José Manuel, Deus lhe abençoe. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. É o nosso texto básico da lição nessa manhã. Viu? João, capítulo de número 13. Vou dar um tempo para que você encontre aí na sua Bíblia. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Eu acredito que você já tem encontrado aí João, capítulo número 13. Então, vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 1. A partir do versículo número 1 do capítulo 13 do Evangelho de João, que nos diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto o mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes. Lição de número 13. Sede servos uns dos outros, irmãos. Eu não quero ser artista, pois hoje igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero te... Irmãos, a lição aqui de número 13, sede servos uns dos outros, aonde acabamos de ler aqui, Evangelho de João, capítulo 13, onde narra a lição de humildade que Jesus dá aos seus discípulos,
Mas Jesus, irmãos, no capítulo 13 de João, não estava só dando a lição de humildade aos discípulos. Não. Jesus também estava dando várias lições. E uma dessas lições, além da lição da humildade, porque aqui no versículo de número 12 até o versículo de número 20, Jesus, vai dar a explicação daquilo que ele fez, e aí ele fala ali da humildade. Mas ao mesmo tempo Jesus está ali implícito, viu? O ensino de Jesus sobre servir uns aos outros. E quando Jesus ele pega ali os 12 discípulos, sabendo de tudo, diante de Jesus Cristo, tudo estava transparente, não havia nada oculto. Jesus estava sabendo de tudo, da traição de Judas, sabia do coração de Pedro, do coração de João, os filhos de Trovão, sabia das durezas dos corações dos outros discípulos. Tudo estava ali transparente. Não podemos sermos ignorantes a ponto de acharmos que só Judas traiu Jesus. Não, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas, é seguido na vida de Judas uma profecia, que se levantaria um traidor, e era Judas, mas não foi só Judas, irmãos, que traiu Jesus. Os outros discípulos também traíram Jesus. O mesmo grau de periculosidade, viu? Da traição de Judas também foi a traição de Pedro, de João, que no momento da crucificação, eles abandonaram Jesus, correram, se acovardaram, tiveram medo. Porém, a grande diferença de Judas em relação aos discípulos é que Judas, ele sente remorso, que é uma coisa totalmente diferente de arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. O remorso leva ao choro. As pessoas choram de remorso, trinca até os dentes de remorso, com aquela vontade de matar o outro. O arrependimento é diferente. Pedro, ele se arrepende amargamente e ele chora. Mas por que arrependimento é diferente de remorso? É que o arrependimento, como a palavra já diz, faz você mudar a direção, a atitude. Então Pedro, ele mudou de atitude. Não só Pedro, como os outros discípulos, eles mudaram as suas atitudes e foram até o encontro de Jesus, reconheceram o Cristo glorificado, reconheceram o cumprimento da palavra de Deus. Enquanto Judas não, ele se arrependeu. Aliás, Judas, ele sentiu remorso e se suicidou, tirou a própria vida. O remorso, ele faz você atentar contra a sua própria vida ou contra a vida daquela pessoa que você está com ódio no coração. Quando desejamos vingança, isso é remorso, não é arrependimento. Quando perdoamos, isso é arrependimento, não é remorso. Quando nos livramos do peso, da carga, da ira, do rancor, ou da raiz de amargura, quando você se livra dessa carga, isso é arrependimento, não é remorso. Mas quando você fica com aquele sentimento de vingança, dizendo, fulano vai me pagar, ele vai ver o que ele me fez, isso é remorso. Judas sentiu remorso, ele não se arrependeu, e aí ele tira a sua própria vida. Então Jesus sabia disso que estava acontecendo ali. Isso aqui está num texto de João, capítulo de número 13, viu? Que acabamos agora de explicar a você a diferença de perdão, aliás, de arrependimento e de remorso. Então tudo estava ali patente aos olhos de Jesus. Então Jesus vem e traz essa lição de humildade, mas está implícito também o ensino de ser servo uns dos outros. E por que isso está implícito, esse ensinamento? Vou provar a você. É que diante dos 12 discípulos, Jesus é o mestre, é o rabi da Galileia, é o Senhor, ele é o professor. É ele que está ensinando os discípulos. Então, diante daquela mesa com os 12 discípulos, Jesus é o maior. Segundo a tradição, dizia que o menor é quem serve o maior. Mas Jesus queria dar uma lição de humildade.
É justamente isso que confronta o coração de Pedro, irmãos. Quando ele vê Jesus com uma bacia d'água, uma toalha nos ombros e lavando os pés do discípulo. Pedro sabia que aquilo era função de escravo. Era um dos serviços mais humilhantes. Por isso que Pedro diz: tu vem lavar os meus pés? Pedro sabia que Jesus era o seu mestre, era o seu Senhor, e de que Pedro é o aluno, é o discípulo. E aí Jesus diz, né? Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro é aquele discípulo, como tem muitos irmãos na igreja, exagerado, não é? Quando é 8 é 80, não só os pés, mas me dá um banho completo. E aí Jesus diz, não, só os pés já é suficiente. Ou seja, só o servir, só o ser humilde já é o suficiente. Porque Jesus queria deixar a lição de estar, os discípulos estão servindo uns aos outros. Então ele toma logo a atitude. Jesus ele traz logo o exemplo de limpar, lavar os pés dos discípulos para dar essa grande lição da humildade e de uns estar servindo aos outros. Como diz a nossa lição, o tema da lição, sede servos uns dos outros. Erroneamente, temos em mente de querermos sermos servidos. Achamos que a grandeza é ser servido. Jesus vem, né, com essa atitude bíblica que não foi compreendido à época, de que nós temos que servir. Pois aquele que não serve, irmãos. Aquele que não está servindo a obra de Deus, e nem a Deus, e nem aos seus irmãos, não serve, gente. É isso que Jesus está demonstrando. Erroneamente, muitas pessoas só querem ser servidas, só querem os primeiros lugares, só querem os elogios, só querem serem os primeiros da fila, só querem ser observado as oportunidades. Jesus diz que na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus, que deveríamos observar o que eles ensinavam, mas não deveríamos ser como eles, que desejavam as primeiras cadeiras. Eles queriam ser o quê? Servidos, mas não estavam ali para servir. Por isso que quando eles iam orar, aquelas orações longas, para chamar a atenção, para demonstrar que o povo deveria servir a eles. E é assim, infelizmente, até hoje, na cabeça de muitos crentes que não compreendeu essa ideia, esse sentimento que a Bíblia condena da vaidade. Como diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Aliás, é um livro poético, número 1, verso 2. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Não serve para nada. Então a ideia do Evangelho, quando vem nos ensinando, aliás, o ideal do Evangelho, quando vem nos ensinando sobre ser servo uns dos outros, e que pega justamente esse texto de João capítulo número 13, é de que nós temos que estar servindo. Se você não está servindo, então você não serve. É de que o maior serve ao menor, e de que todos têm que estar servindo uns aos outros, e de que devemos sermos humildes, como Jesus vai nos ensinar, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, é o ensinamento de Jesus Cristo para todos nós. Então, erroneamente, os irmãos têm a ideia de servir, aliás, de ser servido e não de servir. Enquanto que Jesus, ele já ensina isso lá no Antigo Testamento, lá no profeta Isaías, e falando sobre o servo sofredor, está apontando para Jesus. E agora no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus vem encarnado no sentido humano, e ele dá esse exemplo. Ele vive isso. Ele é Deus.
agora no meio dos homens, não está ali sendo servido, mas ele está servindo a ordem de Deus, ao mandamento de Deus, ao ensinamento de Deus, ao que a palavra de Deus diz. Foi isso que, justamente essas coisas que Jesus fazia, que bloqueava a cabeça dos escribas, fariseus, doutores da lei, os judeus. Eles não entendiam isso. Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e ali o povo não entendeu, eles esperavam Jesus entrar em Jerusalém para fazer uma grande reforma política, montado num cavalo branco, com um exército em suas costas. Jesus entra no jumentinho, o povo gritando, Hosana, né, bendito aquele que vem nas alturas, com 12 discípulos, 12 cabecinhas problemáticas, que não tinha espadas, não tinha soldados, não tinha túnica, né, não tinha capacete, nem espada na mão. O que Jesus tinha era o evangelho da transformação. E é justamente essas coisas que causou choque no coração daquelas pessoas, porque Jesus vem e demonstra o exemplo de servir. No final da introdução dessa lição, nos diz o seguinte: a igreja é a comunidade do servo sofredor. Sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Ele viveu para servir, por isso, só a igreja que serve, serve. Olha, a igreja, irmãos, é a comunidade do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Ah, sou eu. Não, é Jesus Cristo. Está falando de Jesus. Está falando da profecia do profeta Isaías sobre o servo sofredor. Então a igreja é a comunidade de Cristo, desse servo que veio para servir. Ele sofre. Entendamos isso. Então ele diz: a sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. A missão da igreja é de servir. E ela tem que compreender isso à luz da missão de Cristo. Entenda, a semana passada falamos, o centro da igreja, da nossa vida, não somos nós. Não é líder, nem liderança. O centro da igreja não é o pastor. O centro da igreja é Cristo. Então a missão da igreja está entendida na missão de Cristo. E qual foi a missão de Cristo, irmãos? Servir. Cristo viveu para servir. Cristo, ele viveu para servir. Do seu 1 ano de idade até os seus 33 anos de idade, Cristo viveu servindo as pessoas. Então o escritor nos diz aqui: por isso, só a igreja que serve, serve. Se a igreja não estiver servindo, ela não serve. Entendamos, pois, isso, viu? Servis uns aos outros. Se a igreja não estiver servindo, ela não serve. Ela não compreendeu a eficácia, a grandeza, a magnitude da missão de Cristo, que foi servir. Uma igreja genuinamente cristã, ela deve estar servindo e não se servindo. É o que muitos querem. Querem se servir do governo, querem se servir da mídia, querem se servir do sucesso, querem se servir do dinheiro. Não. A verdadeira igreja cristã, independente do porte do seu templo, de suas estruturas, a verdadeira igreja cristã, ela entendeu a magnitude da missão de Cristo, que foi servir. Então ela deve estar servindo. Se ela não está servindo, independente de sua estrutura, de ano, de época que existe, do tamanho de liderança, do data show, ou do banco, ou da espessura do seu templo, ela não serve. Ela não serve se não estiver servindo. É só estrutura de cimento e de tijolo.
É só isso que existe. A magnitude e a grandeza da igreja está justamente em atender essa missão de Cristo. Servir. Servir. É isso que faz a igreja ser grande. É isso que faz a igreja ser gloriosa. É isso que faz a igreja ser poderosa. É se ela estiver dentro da missão de Cristo. Servindo. Servindo. Então o primeiro aqui diz aqui, o primeiro ponto da lição, o mandamento. E aí ele se baseia lá em Gálatas, capítulo número 5, versículo de 13 a 14, onde Paulo escreve nos dizendo, onde Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Pedro também apresentou este mandamento, que está lá em 1 Pedro 4,10. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom desfecheiro da multiforme graça de Deus. Então observe o seguinte, irmão. Paulo reivindicando ou doutrinando a igreja aos Gálatas e Pedro às igrejas da Ásia, eles vão ao princípio bíblico sobre estar servindo uns aos outros. Paulo vai e nos diz ali em Gálatas 5, de 13 a 14, irmãos, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não usei da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sede santos, servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo, baseado na lei, no mandamento, que vem falando do amor, que devemos amar uns aos outros. O escritor da lição está nos dizendo que essa questão de estar servindo um ao outro está baseado no mandamento do amor. E aí ele vai e cita 1 Pedro 4,10. Pedro escrevendo às igrejas da Ásia, quando ele diz: servis a uns outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom desfecheiro da multiforme graça de Deus. Qual foi o dom que recebemos? Eu não estou falando de dons, mas o dom, como está escrito aqui em 1 Pedro 4,10. O dom que recebeu. Que dom foi esse? O dom do amor. O amor de Deus, segundo Paulo vai dizer em Romanos 5, que está derramado dentro dos nossos corações. Então, baseado nisso, temos que estar servindo um ao outro. Como eu disse, a missão da igreja é servir. Porque a igreja não é de pastor. A igreja não é nem mesmo das denominações às quais elas fazem parte. Não é. Todo mundo sabe disso. A igreja não pertence a denominação nenhuma. A igreja, ela é de Cristo. Só Cristo, aí ele usa o pronome possessivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É o pronome possessivo. Meu, minha. Então não está ali a igreja sendo de denominação, igreja sendo de grupo de familiar, igreja sendo de pastor, igreja sendo de irmão que doou terreno, ou que doou milheiro de tijolo, igreja sendo do pedreiro que construiu. Não, o pronome possessivo é de Cristo, como está escrito lá em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, ela é de Cristo. A igreja, ela sendo de Cristo, entendendo a missão de Cristo, ela tem que servir. E em nome do amor que Cristo colocou no coração nosso, já pelo amor dele em nós, já devemos estar servindo uns aos outros. Já é o suficiente para estarmos servindo uns aos outros, irmãos. Só pela causa do amor que está em nossas vidas. Só em nome disso. Já é para estarmos servindo um ao outro. Você tem o amor de Cristo dentro do teu coração? Com certeza. Então você tem
uma missão. E qual é a missão? É de servir. Porque a grande missão de Cristo, que colocou esse amor dentro de você, a grande missão de Cristo que está dentro de você, é de que você sirva. É o nosso segundo ponto, o exemplo maior. O interessante dos ensinos de Jesus é que Jesus ele não simplesmente ficava numa sala de aula falando. Não. Jesus ele trazia os seus grandes ensinos com os seus grandes exemplos. Jesus quer falar de humildade aqui em João capítulo 13. Jesus quer falar sobre estar servindo um ao outro. Jesus quer falar sobre que o maior serve ao menor. Então, como é o discurso de Jesus? É o discurso prático. É o discurso que parte do exemplo e não simplesmente de palavras. Por isso que ele pega uma bacia com água, manda os discípulos se sentar, tira as alparcas, eles estão ali já tudo descalço, costume judaico, e ele pega uma toalha, coloca nos seus ombros e sai lavando os pés dos discípulos. É claro, queridos, os discípulos entenderam o que é que Jesus estava ensinando. Então Jesus, ele dá o exemplo através da prática. O exemplo maior não é simplesmente falar. Nós que estamos na posição de liderança, de líder, de pastor, diretoria de igreja, né? Nós temos uma grande missão diante do povo de Deus e da igreja, da sociedade. É trazer os ensinos partindo através do exemplo. Porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras. O exemplo tem mais força, mais poder do que simplesmente estarmos falando e falando. É claro que aquilo chocou o coração de Pedro. Ele entendeu e disse logo: tu lavar os meus pés. A retórica de Pedro era eu que deveria lavar os teus pés. Mas aí Jesus vai e diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava querendo que Pedro compreendesse bem aquele exemplo. É claro, queridos, depois que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, Pedro tem um encontro com ele, e Jesus exorta Pedro da sua missão de servir um ao outro. Pedro vai com isso, com essa missão, até o fim de sua vida, servindo um ao outro. Pedro se torna servo. Cometeu falhas, verdade. Ele cometeu falha em nome do zelo da lei, mas foi ali repreendido por um irmão mais novo, Paulo, na fé. E ele baixa a cabeça e obedece, atende, não é? E a partir daquele dia em diante, mas nunca ele causou o erro da acepção de pessoas. E ele serve até o fim, a ponto de que quando chega o último dia de sua vida de Pedro, querem crucificar de cabeça para baixo, e ele diz que não é digno de morrer igual ao seu mestre, Jesus Cristo. Ele está servindo a Cristo até o fim de sua vida, porque ele teve os exemplos de Jesus. Pedro teve os grandes exemplos de Jesus Cristo. Então, observemos aqui esse ponto da lição. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir sua tarefa no mundo. Olha, quando Cristo esteve entre nós, ele é o grande exemplo. Ele tomou a forma humana, ele se rebaixou ao nosso jeito humano, viveu entre nós, foi reconhecido, Paulo vai nos dizer isso ali aos Colossenses, foi reconhecido como figura humana, ser humano. Sentiu dor, sentiu necessidades,
mas ele vem cumprir a missão até o fim de sua vida de servir, de não ser servido. A igreja cristã, ela tem esse maior exemplo de Cristo, que é o de servir, não de ser servido. Esse é o grande exemplo que temos que observar que Cristo deixou para nós. A terceira questão é a exortação. Nos diz o seguinte, aqui, terceiro ponto: tenho oferecido o exemplo. Jesus tinha para seus discípulos esta palavra de exortação. Ora, se saber estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele em palavras e ações, isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com as suas necessidades. É preciso que o cristão se disponha a ajudar a qualquer hora e por todos os meios disponíveis, talentos, capacidades, bens materiais. É importante também notar que esse servir não é tarefa só do pastor ou do obreiro diaconal, mas é responsabilidade de todos os crentes. Nesse sentido, a igreja é exortada a deixar de ser pastor-cêntrica e abrir espaço para que as pessoas coloquem seus dons, seu tempo, seu dinheiro a serviço de todos. Ou seja, irmãos, a exortação que Cristo dá ali aos seus discípulos é: ora, se saber estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Está lá em João 13, 17. Jesus dá um exemplo. Jesus, ele tem a atitude, a ação. E agora Jesus, ele traz a exortação, o ensino, dizendo: vocês não aprenderam, vocês não viram o meu exemplo, agora vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem. Nós temos a Bíblia, que é o maior manual escrito que Deus deixou para nós, a igreja, o povo de Deus, para nos ensinar. Mas nós temos o maior exemplo de ações e de atitudes, que é o exemplo de Jesus Cristo, e de que nós devemos seguir esse exemplo. Como? Eu leio muito, eu estudo muito. Irmãos, a teoria é importante, não vamos negar a importância das coisas, mas o que faz a veracidade dos fatos e o que demonstra o poder do que conhecemos, principalmente das Escrituras, isso vai ser demonstrado através das nossas ações e atitudes. Se queremos demonstrar que realmente compreendemos Cristo e esta lição de servir uns aos outros, é servindo, não é simplesmente ensinando, se eu não tiver exemplo, irmãos. Porque uma das maiores falácias, erros que pode acontecer, uma pessoa que prega ou que ensina, está falando uma coisa que não está vivendo. Isso não tem poder nem autoridade. Porque Cristo, ele é o maior exemplo, ele só falava daquilo que ele vivia. E ele vivia aquilo que ele ensinava. Da mesma forma somos nós. Já sabemos disso? Então venhamos praticar. Bem-aventurados sois se praticardes. É essa a grande exortação, o grande ensino de Jesus. Seremos abençoados se praticarmos aquilo que estamos aprendendo. É o que nos fala o terceiro ponto da lição, a grande exortação, a exortação de Cristo. Bem-aventurados somos se praticarmos. Quarto e último ponto, modos de servir. E aí, vamos observar? No Novo Testamento, diaconia é usado como termo técnico para designar o servir a igreja. Dentro da igreja, temos o ministério diaconal, que é o ensino bíblico
Diácono não é ideia de pastor, nem de liderança, nem de denominação. A ideia diaconal, ensinamento bíblico, né? O diácono tem de servir mesa da igreja, mesa do pastor, mesa dos órfãos e das viúvas. Aí vem a grande missão dos diáconos. Mas a diaconia, nesse sentido, nessa ideia de servir, não é só missão diaconal, nem pastoral e nem de liderança. É uma missão de toda a igreja. Todos nós temos que ser diáconos, no sentido de estarmos servindo uns aos outros. A grande erro nosso, com a nossa soberba e orgulho, é que só queremos servir a nós mesmos. E eu vou demonstrar isso através de exemplo. Se aquilo que vamos fazer é coerente para o nosso bem, primeiro para mim, e depois para mim, e terceiro para mim, então eu vou fazer. Para lá no quarto, no quinto, ser para o próximo. Eu não estou compreendendo bem, não é? A palavra de Deus que nos ensina totalmente o inverso. Paulo chega a nos ensinar, né, que devemos servir primeiro ao doméstico da fé, ao novo na fé, ao débil na fé. Mas nós queremos primeiro ser servido, segundo ser servido, terceiro na continuação de servir, para depois querer servir aos outros. Então, os modos de servir. Primeiro, todos nós somos um diáconos. Em Atos 6:1 fala-se de diaconia diária na comunidade de Jerusalém. Pode ler depois aí, Atos capítulo número 6, versículo 1 e diante, todo aquele texto muito importante, belo, o que a igreja primitiva fazia com a sua diaconia. Os irmãos servindo uns aos outros. Tinha ali a coleta organizada, isso você vai encontrar em Romanos capítulo número 15, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, não é isso? A coleta organizada para estar servindo um ao outro. A igreja primitiva se preocupava muito com isso. Mas também, qual é outro modo de eu estar servindo um ao outro? Gálatas 6:2 vai nos falar sobre levar as cargas uns dos outros. Viu? Como é que eu posso ajudar um ao outro? Levando as cargas uns dos outros. Você não está vendo que o teu irmão está com um peso enorme? Não custa nada você, como cristão, como servo, uma serva de Deus, estender a mão e ajudar o teu irmão a carregar aquela carga. Segundo modo de ajudar o teu próximo, o teu irmão, seja hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Ser hospedeiro, receber bem, pois alguns fazendo isso receberam anjo em suas casas sem saber. Está lá em Gênesis. Não é do cabelo do anjo que eu estou falando não, viu? Eu estou falando do exemplo lá do passado, que algumas pessoas sem saberem, mas sendo hospitaleiros, receberam anjo dentro de suas casas. Então seja hospitaleiro. A hospitalidade também é um modo, é uma forma de você estar servindo ao Rei de Deus. Uma outra forma é você ajudar as pessoas com roupas, alimentos, etc. É atendendo, assim, as necessidades do teu irmão. É o que está em Tiago 2, capítulo 15 a 16. Muitos de nós conhecemos muito bem aquele texto. É isso. Devemos estar atendendo a necessidade do nosso irmão. Não é simplesmente orar e dizer que Deus vai fazer um milagre, quando Deus sabe que eu posso ajudar. Aí eu vou e oro e diz: Jesus abençoe e ajuda, supra a necessidade do irmão, enquanto Jesus está dizendo: toma atitude, tem ação, enquanto Ele já nos deu exemplo. E eu devo seguir esse exemplo, viu? Oração, a palavra já diz: orar e ter ação. Eu devo orar pelo meu irmão, sim, mas eu também devo ter atitude, ter ação, ajudá-lo naquilo que ele está necessitando. Isso é um modo também de estar servindo ao outro, né? Tratar dos feridos, segundo Atos 16, 33, né? Cuidar daqueles
né, que estão doentes, feridos fisicamente, feridos espiritualmente. Como é que eu sirvo dentro desse contexto? Ajudando o irmão a se libertar daquela mágoa, ser curado daquela ferida, orientá-lo a perdoar, a esquecer. Não é colocando mais lenha na fogueira, muito pelo contrário. É chegar com um tonel de água gelada e derramar em cima da fogueira para que ela não pegue fogo. Assim eu estou tratando a ferida do outro. Não é enfezando, não é dizer, irmão, ele fez isso contigo, faça também, eu vou te ajudar, faça 10 vezes pior. Não, irmãos. Trate a ferida do teu irmão. Ajude ele a se livrar disso, a não estar carregando essa carga de ódio e de rancor. Isso também é servir a Deus. Como é que eu posso? Qual é outro modo de Deus estar servindo a Deus? Dar dos nossos salários aos que necessitam da nossa ajuda financeira. Ou seja, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Ajude! Como é que eu vou ajudar? É orientando ele a jogar jogo do bicho? Isso é pecado, irmão. Deus não concorda com isso. Viu? É ajudar ele a jogar jogo de loteria? Também é pecado, errado. Não, está lá no Antigo Testamento, irmão. Deus condena os prognosticadores. Isto é prognóstico, isso é pecado. E o que é ser prognóstico? Tentar adivinhar. Você não tem condição? Ajude o teu irmão. Ajude ele. Não oriente o teu irmão aí jogar, não. Gastar dinheiro com jogo. Isso é errado. Deus condena isso. Viu? Há várias formas, várias maneiras. Deus está ajudando o meu próximo. Deus está ajudando o meu irmão. Deus está servindo a igreja de Deus. Está servindo segundo a doutrina. Está servindo segundo o que diz a palavra de Deus. Está servindo a igreja, carregando as cargas uns dos outros, amando uns aos outros, estando próximo uns dos outros, sendo humilde uns com os outros, amando, perdoando, ajudando o meu próximo, o meu irmão, a se libertar daquela ferida. Assim eu estarei vivendo essa lição que muito nos ensinou. Sede servos uns dos outros. Carregue as cargas uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Deus nos ajude, te ajude. Você está praticando esta lição de ser servo. Maridos, é mês de maio, olha aí a exortação aos maridos. Ajude tua esposa. Maridos, ajude tua esposa na cozinha. No mês passado eu completei 22 anos de casado. Boda de louça. Lavando muita louça, irmão. Ajudando a irmã Luzimar. Ajudar-nos a fazer os domésticos. Isso não vai acabar com a tua masculinidade, homem. Muito pelo contrário. Você ajudando a tua esposa, você está servindo ao reino de Deus. Você também está servindo ao teu próximo, que é a tua esposa, que você diz que ama. Não deixe de estar aí acomodado no sofá, na mesa, esperando ela trazer o prato de comida. Você tem mão, tem pé, marido. Levante, faça teu prato, coma, almoce, janta, tome café com a tua esposa e depois não é nada demais você lavar os pratos do almoço, da janta e do café. Faça isso
Ajude. É uma maneira também que você está servindo um ao outro. Ajudando a tua esposa a carregar a carga. Esposas, ajude também o teu marido. Seja mais compreensiva. Procure conversar. Saiba, mulheres, que a tua palavra como esposa tem um grande poder de mudar as situações e de mudar as coisas. Então ajude teus... Olha aí, filhos, ajude os teus pais. Ajude nos afazeres domésticos, nas contas a pagar, no cuidado. Não abandone teus pais. Cuide dele. Você não sabe até quando você o terá do teu lado vivo. Então aproveite o máximo e cuide da saúde do teu pai, de tua mãe. Esteja sempre do lado, viaje com eles, converse, brinque. Esteja sempre do lado. Isso também é uma forma de estar servindo uns aos outros. E como famílias, caminhemos, né? Ou na igreja, voltar às atividades, caminhe para a igreja. Mas orem juntos como família. Leiam a Bíblia junto como família. Esteja caminhando sempre juntos para a glória de Deus Pai. Vamos orar, encerrando assim nossa escola bíblica dominical. Bendito Deus, Pai da glória, através do glorioso nome de Jesus, queremos te agradecer pela escola bíblica dominical nessa manhã, por tudo que aprendemos. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar tudo em prática, a verdadeiramente estar servindo um ao outro, principalmente ao teu reino, a igreja e as nossas famílias. Perdoe os nossos pecados, nos ajude com o teu braço forte, nos ajude hoje à noite também no culto, onde estaremos dando abertura ao mês da família. Em nome de Jesus, amém e amém. Peço que você esteja compartilhando essa live para que outras pessoas venham estar sendo alcançadas para a glória de Deus. No deserto me guiou, o Senhor me sustentou. Quantas vezes com amor me perdoou, a ti a honra, a ti a glória, seja exaltado Deus, com tudo que há em mim. Meu coração, Deus, tu tens a glória, e nessa hora vem me purificar. Deus, tu és fiel a mim, dia após dia. Hoje à noite, né, o nosso culto, abertura do mês de maio, conto com a presença dos irmãos, né, esteja aí convidando parentes, amigos, para estar participando da live da Igreja Batista de Passira. E mês da família, vamos estar orando, estamos hoje aí com o nosso relógio de oração, 24 horas de oração. Os irmãos aí que estão participando, vem estar orando durante essas 24 horas, esteja assim orando pela tua família, para a glória de Deus. Para que Deus abençoe, para que Deus ajude, para que Deus livre de todo mal, para que Deus venha estar fortalecendo, irmãos, todas as famílias. Relógio de oração, segue aí ao longo do dia, desse dia 3 de maio. Sandra, amém, Lúcia de Santana, Zé Orlando, irmãos,
hoje à noite, mais uma live para a glória de Deus. Tivemos aqui hoje a nossa EBD, próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, quarta-feira à noite, estaremos com o nosso culto de oração. Que Deus abençoe todos os irmãos, esteja compartilhando essa live da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista de Parceira. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Até a noite, 7 horas da noite, temos o nosso encontro marcado. Deus abençoe também Josué Nascimento. Deus lhe abençoe, meu irmão. Eita, muito bom. Tá vendo aqui o irmão Josué Nascimento. Deus lhe abençoe, meu querido. Foi Deus quem escreveu pra ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Amém, irmão Josué Nascimento. Bia Santana, amém. Amém, Adenilda Ramos, Alice Ramos, Érica Ramos. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou em... Amém, Ivanilda Maria. Estaremos sim orando por sua família, irmãos. Olha aí pela família de Ivanilda Maria. Hoje aí no relógio de oração, 24 horas de oração. Começamos desde meia-noite, vamos até meia-noite de hoje. Os irmãos estejam aí orando pela família de Ivanilda Maria. Amém, Ana Carla. Amém, Jaedilson Silva. Até a noite, às 19 horas, com a nossa Escola Bíblica Dominical. Aliás, hoje à noite, com o nosso culto de abertura do mês da família. Do céu, vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Tchau, irmãos, até a noite. Integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Ei, Ivanilda, estaremos orando sim pela sua amiga que está internada na UTI. Amém, Josué Nascimento, esteja orando aí pela amiga da irmã Ivanilda que está em Kécia, que está na UTI com coronavírus. Vamos estar orando. Até a noite, em nome de Jesus.